hoje todos os nossos olhos, todos os nossos anseios de dar a referência necessária para o Deltan. Senta aqui, Deltan Dallagnol, que é realmente uma pessoa que merece todo o nosso carinho, respeito, admiração. E pelas injustiças que aconteceram com ele, eu entendo que é como uma missão de vida, da gente poder estar atentos daquilo que a gente precisa se mobilizar para fazer um país melhor, para a gente poder ter a liberdade necessária com os propósitos do empreendedorismo, que a gente possa levar renda para as famílias, empregos, e que a gente, através da dedicação deste majorado jurista, de que é uma pessoa que nos orgulha tanto, né? Então hoje o Marcel sabe tudo que eu coloco a minha vida à disposição da vida dele, mas hoje todas as nossas atenções, elas vão para o Deltan, que é um motivo de orgulho aqui para a Farroupilha. Já deixei meu abraço para ele. E só não estou mais emocionado porque a gente tem que se conter nesses momentos, mas o que ele passou é algo que nos machuca muito, e nós estamos aqui para dar esse apoio para essa turma maravilhosa que prestigia a Farroupilha, que prestigia a Serra Gaúcha e orgulha o Rio Grande do Sul. Prefeito, obrigado aqui. O prefeito, a gente está vivendo. O prefeito é amigo, mais do que amigo, irmão, está aqui. O Feltrin, bom, é de longa data já a nossa amizade. Estou muito contente, até fiquei surpreso, não sabia que ia estar conosco aqui, nos recepcionando. Coisa boa, prefeito. Para mim, motivo de alegria. E nós temos, viu, Deltan, a gente está em festa, porque segunda-feira, 89 anos de emancipação política, da com atividades em ritmo acelerado. 20 aí. eventos só. Opa, 20 eventos. Sensacional. Fabiano, obrigado, viu? E tirou um tempinho para vir para cá. E vem pro novo, prefeito. Vem pro novo, ficou o convite aqui, hein? Olha só. Convite feito por toda a comitiva, hein? Desculpa. Ao vivo aqui o convite, ó. Vem pro novo, acabou de dizer Não é segredo para ninguém, né, que o Marcel, ele tem uma vida junto comigo. Nós éramos do Progressistas quando ele, inclusive, disputou a Juventude Progressista. Nós perdemos por 3, 4 votos ali, não importa. Nós temos uma vida juntos. O que o Marcel determinar para a minha vida, eu vou fazer. Eu tenho um sonho com o Marcel. Ou ele vai ser o nosso senador ou vai ser o nosso governador. Eu vou ver de que forma a gente pode ajudar. Às vezes, né, pode ser que ali na frente ele precise de uma pessoa que represente também toda a população, mas que também represente aquilo que nós precisamos para levar renda para as pessoas. Não adianta tu pedir conselho para pessoas que não foram bem-sucedidas, ou então que não têm os mesmos propósitos que a gente. Eu estou à disposição do Marcel para o que ele quiser. Fabiano, tem uma solução aqui para o teu sonho, aqui para o teu dilema, ser senador ou governador. Vai ser senador e depois governador, pronto. Sem dúvida, sem dúvida. Ou caminhamos junto, foi eu, o Senado e Feltrin aqui, ó, por que não pro governo? Excelente. E depois não é? Presidente. Já estamos trabalhando aí, ó. Eu tenho a ficha de filiação pelo carro. Deus dá os destinos, né? A população tem que nos encaminhar, tem que dar os destinos para aquilo que a gente se coloca à disposição, mas ao mesmo tempo respeitar a opinião da opinião pública, né? Que vai vendo se esse é o caminho correto. Mas acho que o Deltan deixa o legado, né? Nós vamos continuar o trabalho, mas o que ele passou deixa o legado para nós lutarmos. Acho que é por aí. Deixa eu aproveitar só, Rogério. Eu sei que o teu programa aqui já tem audiência no mundo todo. E nesse momento, esse programa já virou um programa de abrangência nacional, com a presença do Deltan aqui. Para quem ainda não conhece, mas está nos ouvindo em outras áreas do Brasil, né? O Fabiano Feltrin, que é prefeito aqui da cidade de Farroupilha, é um empresário de sucesso, conferencista, cover de Elvis Presley, um cara fantástico, e realmente é um exemplo desse tipo de pessoas admiradas que nós precisamos na política, e é para isso também que o Novo existe. Fabiano, te agradecer, o prefeito está no e-mail aqui. Obrigado, prefeito, por ter vindo aqui. Só deixa eu quero explorar o máximo possível. Sei que vocês estão com pouco tempo, tem evento em Caxias também. Prefeito, te agradecer. Baita gentileza aqui. Eu só quero também botar no ar aqui, Marcel. O doutor Maurício Bianchi, o ex-presidente da OAB aqui de Farroupilha, vai aí, fica à vontade. Maurício, a importância para nós aqui de Farroupilha hoje receber essas pessoas tão importantes e necessárias para a gente, hein? Rogério, se existem pessoas na política que representam a sociedade, representam as pessoas do bem, são essas pessoas que estão sentadas nessa mesa. Eu acho que é um motivo de muito orgulho para nós, Marcel, te receber aqui novamente. É muito orgulho para nós recebermos o Eduardo, presidente do partido. É muito importante recebermos aqui o Camozato, né, que é um deputado exemplar, é um deputado que tem feito um trabalho
espetacular, da mesma forma que no âmbito federal o Marcel tem feito. Obrigado. E eu diria que é emocionante nós termos uma figura como o Deltan Dallagnol aqui em Farroupilha. Uma pessoa que luta pelo Brasil, não precisaria ter assumido as lutas que assumiu, estava muito bem na sua carreira profissional, mas abriu mão, prejudicou inclusive sua família, para defender os interesses do Brasil. E é por isso que eu digo que pessoas como vocês, nós precisamos e temos que apoiar sempre. Então, muito obrigado por estarem aqui em Farroupilha. É um prazer imenso, Deltan, te receber aqui pela primeira vez. E conte conosco. Certamente, a maioria da população, a grande massa da população está com vocês. Poxa, obrigado. Maurício, obrigado. A gente tá nessa corrida aqui. Eu vou jogando aqui, porque cada pessoa que está aqui viu, Maurício. Obrigado aí pela manifestação também. Eu vou deixar, porque é muita pergunta, mas eu quero deixar objetivo, Marcel, deputado Marcel, com o Deltan aqui em Farroupilha e no Rio Grande do Sul. Eu tenho várias perguntas aqui, até para como orientar a população em várias frentes, mas digamos, essa presença dos senhores... estiveram em Pelotas hoje? Estivemos ontem em Santa Cruz do Sul, depois fomos a Santa Maria, estivemos ao meio-dia em Pelotas e agora aqui à noite em Caxias do Sul. O objetivo disso tudo? E Farroupilha, nosso objetivo é te prestigiar, né? Não, muito aqui, prestigiar a Rádio Espaço, que não estava nem na agenda, a gente conseguiu chegar mais cedo, liguei pro Rogério e só conseguimos chegar mais cedo. Vamos passar na Rádio Espaço, que é sempre uma parceira muito grande, de todo mundo, isso que é importante. O trabalho que vocês estão fazendo aqui é sensacional. Tá? E o objetivo é o seguinte: nós estamos trabalhando para levar de volta para as pessoas o sentimento de que não podemos desistir do Brasil, temos que manter esperança e motivação. Esse é o objetivo principal. O Novo, obviamente, faz parte desse objetivo principal, porque é hoje o melhor instrumento para fazer dessa esperança uma realidade, né? Fazer por meio da atividade das pessoas no nível local. Ano que vem tem eleições municipais, candidaturas para vereador, para vice-prefeito, para prefeito. Nós precisamos fazer que as pessoas sintam isso, de que é possível continuar acreditando no Brasil num momento tão difícil como esse que a gente vive hoje. Não, um momento em que eu tenho repetido, é que a rádio sempre deu muito espaço, de fato, para que a gente falasse sobre isso, que as pessoas estão desapontadas, tendo um ex-presidiário descondenado como presidente da República e uma pessoa perseguida como Deltan Dallagnol também cassado do seu mandato, como, aliás, tantos outros brasileiros hoje são perseguidos políticos no Brasil. E o Deltan é um exemplo máximo de que, apesar de todas as perseguições, apesar de todos os motivos que nós poderíamos ter para desistir, ele não desistiu, ele está aqui conosco, está em Farroupilha, vai estar daqui a pouco em Caxias, amanhã em Porto Alegre, para falar sobre política e por que o envolvimento das pessoas é mais importante hoje do que era ontem. Deltan, boas-vindas, muito obrigado aqui. O que o senhor gostaria de repassar para o ouvinte aqui da Rádio Espaço, a sua visita aqui na Serra Gaúcha? Obrigado, Rogério. Obrigado a todo mundo aqui de Farroupilha, Caxias do Sul, região. Vi falar que sua rádio é escutada até em Porto Alegre. Sim. Parabéns por todo esse trabalho que vocês fazem de conscientização, de falar sobre os problemas e soluções para o Brasil. E o meu objetivo, desde a minha cassação ela trouxe uma mensagem muito importante para mim. É a mensagem de que uma andorinha sozinha, ela não faz verão sem bando. Se nós queremos fazer a diferença no país, se nós queremos mudar o país, nós precisamos nos unir em grandes grupos, em times que lutam por transformação. E essa é a razão pela qual eu tenho viajado, para chamar pessoas para estar unidos em times lutando pelos mesmos propósitos. E eu decidi me unir a esse time, que é o time do Novo, porque aqui encontrei pessoas corajosas, pessoas como o Marcel, que não tem medo de enfrentar os donos do poder. Ou ainda que tenha medo, porque todos temos nossos medos. Não permite que o seu medo interfira nas suas decisões e tenha coragem de enfrentar os seus medos e enfrentar os donos do poder no Brasil. Donos do poder, aqui eu quero me referir àquelas pessoas que usam dos seus cargos e do seu poder não para servir o Brasil, mas para se servirem do Brasil. Um time de pessoas que lutam por honestidade, por competência e por boa gestão na política. Deixa eu jogar alguns assuntos aqui, até para orientar. Em cima do que os senhores estão falando, a censura, no caso, Marcel, como jornalista, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, não sei se já é uma decisão oficializada,
tudo que os senhores falarem, um entrevistado é um falar, pode reverter em cima de quem está entrevistando e a empresa também? Olha, pela decisão sim. Agora, claro que os ministros agora estão tentando fazer principalmente o ministro Barroso, que é presidente do Supremo Tribunal Federal no momento, estão tentando fazer estão tentando amenizar a situação, dizendo, não, isso só se for doloso. É claro que é censura, e principalmente o pior de tudo é a autocensura, porque o jornalista vai tentar falar o mínimo possível e não trazer entrevistados, por exemplo, que sejam polêmicos. E muitas pessoas polêmicas são aquelas justamente que dizem as verdades, que revelam esquemas de corrupção, escândalos são descobertos por causa das suas entrevistas. Então, o que estão tentando fazer é isso, mas já estamos com um remédio legal, que é, obviamente, o remédio legislativo, que é uma proposta de emenda à Constituição protocolar. Deputado Kim Kataguiri e deputado Mendonça Filho propuseram uma PEC muito interessante, que estou assinando também, para que essa decisão seja revertida sob a forma de uma emenda à Constituição. Rogério, essa decisão ela é muito ruim para o nosso país. E às vezes as pessoas só acham que não, isso só vai afetar a imprensa. Não, isso afeta você que está ouvindo, porque você não vai ter acesso à informação de qualidade e a informações essenciais para o debate público. Essa decisão do Supremo, basicamente ela diz que o veículo de imprensa, o Rogério aqui no caso, pode ser responsabilizado, ele, o veículo aqui, a rádio, se vier um entrevistado e fizer uma acusação sem que ele tenha checado antes as informações, se tem alguma chance de ser falsas as informações, sem que ele tenha adotado adequado dever de cuidado. Essa é a ideia do Supremo Tribunal Federal, para que aqui não seja falado uma inverdade. Mas essa entrevista aqui é ao vivo. Vocês estão nos escutando ao vivo. O que o entrevistado vai falar? Exatamente. Aí o Rogério não tem condições de saber o que a gente vai falar aqui de debate pronto, ao vivo. E aí o que ele vai fazer para evitar o risco de indenização? Ou o serviço de rádio, de TV vai ficar mais caro para você usuário, ou ele vai deixar de entrevistar e a informação vai deixar de chegar. Depois dessa decisão, já tive entrevista cancelada por receio dos entrevistadores. E aliás, o entrevistado pode muitas vezes querer justamente prejudicar o jornalista. Falar uma inverdade porque o jornalista seja prejudicado. Por que não? É inacreditável. É claro. É censura total. Porque vem outro detalhe. Vamos começar a gravar a entrevista. Aí eu vou começar a censurar o que o Marcel falou, por exemplo. Vai cortar pedaço da entrevista fora. E a liberdade de expressão do entrevistado. E a importância. E a responsabilidade do entrevistado sobre o que ele está falando. O que tem a ver o entrevistador? Mas uma coisa, Rogério, importante sobre esse tema é que, em geral, as pessoas pensam assim, a vítima dessa censura é o jornalista ou a pessoa que falou. Na verdade, a maior vítima desse tipo de censura é o ouvinte, porque é impedido ao ouvinte obter informações que poderiam ser do seu interesse. Ele é a maior vítima desse processo. Então, especialmente no momento que a gente está vivendo no Brasil, quem está sendo vitimado é a sociedade brasileira com decisões como essa. E uma curiosidade a respeito dessa decisão, Rogério, é que ela partiu depois de uma ação de um ex-deputado do PT contra o Diário de Pernambuco, né? Então, o partido aí que defendia a democracia, dizia defender a democracia, a liberdade de expressão, na verdade, o Novo nunca, apesar de termos sido atacado diversas vezes, né, por blogs de esquerda, nunca processamos nenhum jornal e nunca iremos processar nenhum jornal porque nós defendemos a liberdade de expressão plena e absoluta. Deixa eu seguir também, por causa do tempo, temas importantes. Lewandowski no Ministério da Justiça e o Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal. Realidade, o que pode acontecer? Um comentário até, o Deltan comentava recentemente a questão que o Moro foi, porque era ministro, e agora o Lewandowski, passa a informação para o ouvinte. Vamos começar pelo começo. Dino no STF. A gente tem que ser contra o Dino no Supremo Tribunal Federal por várias razões. Primeiro, o Dino é um comunista, um regime que matou milhões de brasileiros. Como que alguém vai entrar numa corte que deve defender a liberdade de imprensa, os direitos fundamentais, alguém que seja comunista? Segundo, o Dino foi um péssimo ministro da Justiça. Basta ver a nossa segurança pública e que o ministério dele foi basicamente criticar a polícia, que dá sua vida para nos proteger, e passar a mão na cabeça dos bandidos que são tratados pela esquerda como vítimas da sociedade. Dino foi um péssimo governador do estado do Maranhão. Os índices do Maranhão sempre foram péssimos e continuaram muito ruins depois do governo de 8 anos de Dino. Dino perseguiu aos adversários políticos do governo. Ele mandou instaurar inquérito contra um jornalista por crime de fake news, quando nem existe esse crime no Código Penal. Ele mandou instaurar investigação contra mim, não sei se contra você também, Marcel, por nós termos questionado o fato dele ter ido à favela da Maré
quando vários especialistas de segurança falaram ninguém entra lá sem um acordo com o tráfico. A gente questionou ele sobre isso, mandou investigar a gente, mandou para o Supremo Tribunal Federal para a gente fazer parte daquele inquérito das fake news. Ele persegue a Lava Jato, mandou instaurar inquéritos contra pessoas da Lava Jato sem indicar qual é o crime que teria sido cometido. Mais ainda. E agora a gente vai falar no âmbito da liberdade de imprensa, porque Dino foi delatado no âmbito do acordo do Odebrecht. E nós não sabemos o resultado. O que tem no inquérito? O que tinha lá no sistema do Odebrecht em relação a ele? Essas informações têm que ser cobradas nesse momento pela imprensa e têm que ser discutidas. Porque ainda que você não tenha sido capaz de comprovar cabalmente uma coisa, e vocês têm que entender uma coisa, ouvintes. Uma coisa é você dizer muitos maridos traem mulheres, muitas mulheres traem maridos, mas não são todos os casos que são comprovados. Da mesma forma, quando alguém delata uma pessoa, levanta uma suspeita. Nem todas as suspeitas vão ser comprovadas. Mas uma mera suspeita não é suficiente para a gente impedir que uma pessoa assuma um cargo tão relevante de ministro do Supremo, que acaba governando hoje, governa, não deveria governar, em grande medida o nosso país, e esteja numa função de poder dessa natureza. E como você colocou, Rogério, Dino é um político que está indo para a justiça. Tem uma imensa hipocrisia aí, porque todo mundo criticou que o Moro saiu da justiça para a política, quando é algo correto. A pessoa está levando aspectos técnicos, um conhecimento técnico para a política, o que é bom, é saudável. O problema é quando você faz o inverso, porque a política não pode entrar na justiça. A justiça tem que ser técnica, ela tem que aplicar lei, tem que aplicar a Constituição, e não pode ser um lugar que sirva para fazer favores para amigos, para perseguir inimigos. Eu tenho um grande receio de que Dino se torne lá uma mistura de Alexandre de Moraes e de Gilmar Mendes. Por isso, se você é contra o Dino no Supremo, eu quero dizer o seguinte para você. Tem 3 coisas que você pode fazer. A primeira coisa é assinar o abaixo assinado no Novo, que já passou de 400 mil assinaturas. A segunda coisa é cobrar os senadores do seu estado. Tem um site, comovotasenador.com.br, que indica o posicionamento de cada senador. E a terceira coisa está nas manifestações agora do dia 10. Vai adiantar? Nós precisamos lutar. E pode sim adiantar. E o que me dá um sinal de que pode adiantar e de que o governo não tem certeza de que ele vai ser aprovado é o governo tentando gargantear agora de que já teria 50 votos. Isso me mostra que o governo está tentando lidar e criar uma certa expectativa de poder para que os senadores se vejam coagidos, incentivados a entrar no espírito de manada e não contrariar alguém que vai virar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é um grande indicativo que eles não têm certeza da aprovação do Dino. Então, se ele vai entrar lá ou não, vai depender do nosso posicionamento e da manifestação da sociedade, da cobrança da sociedade. Se Dino for colocado lá, ele pode ficar 20 anos no Supremo Tribunal Federal, dos 55 aos 75 anos. E depois não adianta reclamar. A hora de agir é agora. CPI do abuso das autoridades do Supremo e TSE. Marcel, isso também dá para levar fé a alguma coisa? Claro, e aliás, nós estamos agora aguardando que Arthur Lira faça cumprir o seu papel e instale a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. É claro que nós estamos agora no final do ano legislativo, talvez o ideal seja que instale logo no início do ano legislativo agora, que vai começar em 2024. Agora, o mais importante de tudo é que a gente realmente faça a investigação de todos os abusos que aconteceram, tragamos as vítimas deles, né, que possam falar sobre o que aconteceu e evitemos que novas, inclusive, mortes possam acontecer, porque a morte de Clériston Pereira da Cunha foi uma morte causada pelos abusos de autoridade, pelas ilegalidades e inconstitucionalidades cometidas por Alexandre de Moraes e por outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é tolerável que uma pessoa tenha morrido na cadeia, sendo inocente, tendo sua soltura solicitada pelo Ministério Público há quase 3 meses e que depois de mais de 35 atendimentos médicos pelas comorbidades graves que possuía, vir a falecer em pleno banho de sol na Papuda. Há que se responsabilizar o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal por seus abusos de autoridade e nós vamos investigá-los todos. Rogério, quem é o parlamentar que tem coragem de dizer isso como o Marcel fala com todas as letras? Quem é o parlamentar que tem coragem de propor uma CPI de abuso de autoridade? Eu digo, eu troco 50 senadores por um Marcel. Bah, como vocês dizem aqui. Esse é o cara, viu? Por isso que nós vamos colocar o Marcel no Senado lá em 2026. Mas, Marcel, uma frase também que o senhor disse que é importante. Supremo Tribunal Federal quer criminalizar a direita brasileira. Na prática é isso que está acontecendo? É isso, na verdade é isso, porque dizem que estão em... Primeiro que mesmo que ainda que fosse, vamos recomeçar, ainda que fosse só
contra bolsonaristas, entre aspas, né, estaria errado, porque você não pode nem ser contra bolsonaristas ou contra petistas, não importa, utilizando-se das armas que o Estado tem, né, para persegui-los. Isso não é legal, não é constitucional. Só que o que se está fazendo, na verdade, é tentar eliminar todo um campo político que é legítimo, que é o campo de oposição. E isso nós vemos acontecer em todas as ditaduras, né? Cuba tem um partido só, Coreia do Norte tem um partido só, China tem um partido só. Não pode ter outra. A faixa de Gaza tinha só um partido também, né, que é o Hamas, que além disso é uma organização terrorista. Não tolera-se oposição onde há ditadura. E é isso que querem impor no nosso país. E por isso nós temos que lutar, porque a gente não pode viver sob um regime tirano. Rogério, a gente vive 2 pesos e 2 medidas. Compara coisas que aconteceram nessa semana com o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com o 8 de janeiro. Eles prenderam aqueles manifestantes que estavam no quartel, não estou falando dos que invadiram, depredaram prédio público. Aqueles que estavam acampados, eles prenderam. Ao mesmo tempo, nessa semana veio à tona um vídeo de manifestantes, de pessoas do MST, criminosos, que entraram numa propriedade e estavam tirando a família para ocupar a propriedade. Esse vídeo, para quem quiser consultar, é indignante, está lá no meu Instagram. E quando você olha esses integrantes do MST, eles poderiam ser presos pela mesma razão que foi alegada para prender os manifestantes do 8 de janeiro, que foi a razão de que eles estariam associados para praticar crimes e para incitar crimes. Ora, quando você olha o pessoal do MST, eles acampam e eles ficam incitando o esbulho possessório, a entrada ilegal em propriedades, a violação da propriedade privada, e eles se associam com esse objetivo. Se tinha ônibus lá pegando gente no quartel, tem muito mais razão para ter ônibus pegando as pessoas no acampamento do MST. Só que como é esquerda, não acontece nada. Um outro exemplo, veja o que aconteceu agora lá na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os manifestantes entraram, quebraram tudo, agrediram os policiais. Mas não eram terroristas. Aí não eram terroristas. Aí você veja e você compara o que aconteceu no 8 de janeiro com o que aconteceu ontem. Sabe qual é a diferença? A diferença é que lá na Assembleia Legislativa estava funcionando e eles buscaram impedir o funcionamento normal das instituições. Mas eles não são classificados em nada parecido com o que Alexandre de Moraes está fazendo com o 8 de janeiro, lidando com as pessoas do 8 de janeiro que não tem foro privilegiado num tribunal que não tem competência para isso e prendendo senhorinhas com um terço e uma bíblia na mão e impondo a elas 14 ou 17 anos de prisão. E já estão soltos da Lesp, você viu? Isso é pouca notícia, já foram soltos, audiência e custódia, soltos. E o pessoal aí, como Clériston, meses preso ilegalmente, morreu na cadeia. Estou maquinando aqui, o João está ouvindo a gente em Búzios, está assistindo aqui, o pessoal que está de férias e ao som da Espaço, pergunta para o Deltan, o que a Lava Jato descobriu sobre o Supremo, para o Supremo fazer o que estão fazendo? Tudo que a Lava Jato descobriu sobre o Supremo, nós mandamos para o Supremo Tribunal Federal e tudo eles arquivaram. Eles não deixaram em frente as delações que envolviam ministros, a ponto de um ministro delatado votar para anular a delação que implicava ele mesmo. Quando isso é absolutamente impossível, é um absurdo pelo direito. A pessoa tinha que se declarar suspeita. O ministro não pode votar para anular uma delação que delata ele mesmo. Mas nós vimos acontecer com o ministro Dias Toffoli. Mais ainda, a Receita Federal começou uma investigação sobre famílias e ministros do Supremo, seguindo critérios objetivos. Não eram só eles que estavam sendo investigados. Eram mais de 100 funcionários públicos que tinham ali questões patrimoniais que estavam levantando indicativos de irregularidades. E a Receita começou a fazer a fiscalização e o que eles fizeram? Mandaram uma ordem para a Receita parar de fiscalizar. Expediram essa ordem no inquérito das fake news. Só que para quem não entende muito de direito, para quem não é da área, eu quero dizer o seguinte, o Supremo não tem poder para fazer isso. Se algum ministro quisesse contestar, ele tinha que pegar um advogado, ir perante o juiz de primeira instância, fazer um pedido, demonstrar que existia alguma irregularidade na fiscalização, que não existia, mas eles são supremos, eles se colocam acima da lei. Eles mostram que no Brasil a gente não tem um Estado de Direito, a gente não tem um império das leis, mas a gente tem um império de pessoas. Sérgio Moro perde o mandato, na sua avaliação, a tendência é essa? Nós vivemos um momento de reação do sistema contra quem combateu a corrupção. Assim, essa possibilidade é algo que circula muito em Brasília. Agora eu vou te dar a resposta em relação ao que eu quero que aconteça. Eu quero que os votos, mais de 1 milhão de votos dos paranaenses, sejam respeitados. Ele é uma pessoa competente, ética, correta, dedicada e
os brasileiros merecem ter um Sérgio Moro no Senado Federal representando a nossa nação. Mas 345 mil vozes foram caladas, né? Exatamente, é o que a gente viu acontecer, vergonhosamente no meu caso. Mas eu quero te dizer, Rogério, que quando eu entrei no Congresso Nacional, na primeira semana, Eduardo Cunha encontrou um colega lá do Congresso, olhou para ele no elevador e disse: nós vamos caçar o Deltan. Ironicamente, alguns meses depois veio a minha cassação pelas mãos de um ministro delatado do Superior Tribunal Eleitoral, alguém que tinha sido delatado na Lava Jato. E a prisão de Bolsonaro é questão de tempo? Olha, é surpreendente o que está acontecendo no Supremo, porque nesse caso envolvendo o Bolsonaro, ninguém ali tem foro privilegiado. Ele não devia estar sendo processado lá. E o que a gente vê em relação aos réus 8 de janeiro, que também não tem foro privilegiado? A minha percepção, a minha avaliação é de que o Supremo não manda os casos 8 de janeiro para a primeira instância porque eles iam ser absolvidos, vários casos seriam arquivados, Com certeza. os tribunais trancariam, ninguém estaria preso e o Supremo quer garantir que essas pessoas sejam enforcadas para que ninguém mais pense em fazer nada parecido com 8 de janeiro. E às custas de praticar imensas injustiças individuais, eles acreditam estar defendendo a democracia, quando na verdade eles estão violando a democracia e o Estado de Direito. É a mesma coisa com o caso Bolsonaro, estão mantendo lá no Supremo Tribunal Federal, tratando alguns réus, como Bolsonaro, os de 8 de janeiro, como inimigos daquela corte, e praticando uma série de injustiças individuais. E eu queria ressaltar uma coisa, eu vi uma matéria de um grande jornal da televisão brasileira, em que os jornalistas falaram o seguinte: olha, se os ministros já estão falando que se o Bolsonaro não for denunciado, os procuradores, o pessoal do Ministério Público vai responder por prevaricação. Peraí, mas a investigação nem acabou. Como assim os procuradores do Ministério Público, se não acusarem, vão responder por prevaricação? Eles estavam mandando uma ameaça para o Ministério Público e já estavam pré-condenando o Bolsonaro antes sequer do final da investigação. A Câmara, o presidente vai colocar em votação a questão do Supremo, para o Supremo também ficar... como é que é o filho do Zé Dirceu? Zeca Dirceu disse que não vai sair da gaveta. Tem essa possibilidade de nem ser analisado? Lógico que, lamentavelmente, tem, apesar de o presidente da Câmara ter dito que vai seguir o rito normal. Agora, para que não tenha essa possibilidade concretizada, é importante que as pessoas façam pressão. Nada é mais importante nesse momento no Brasil do que a volta das manifestações de ruas, manifestações populares. Então, repito o que o Deltan falou há pouco. Para que a gente não tenha dino no Supremo Tribunal Federal, a gente tem que encher as ruas agora nesse domingo, dia 10. Não tem manifestação em Brasília, não tem manifestação em Porto Alegre. Sei que vai haver manifestação em várias outras cidades, espero que tenha aqui também na região, não sei se em Farroupilha ou em Caxias. Caxias terá? Excelente. Pessoal, é importantíssimo voltar às ruas. E depois da morte do Clesão, as pessoas voltaram a ir às ruas, apesar, como disse o Deltan, de ter medo, não deixaram o medo paralisá-las. Tiveram coragem de enfrentar o medo e foram à Paulista. Eu estive na Paulista, faz acho que 2 semanas que nós estivemos lá no domingo. Foi maravilhoso. Eu estive também em Curitiba com o Deltan depois da cassação. Foi maravilhoso. Milhares de pessoas lá defendendo o mandato do Deltan, demonstrando que essa injustiça tem que acabar. E é por isso que as pessoas têm de voltar à rua. Senhores, obrigado por esse presente de estar com os senhores. Só quero misturar um pouquinho aqui. O doutor Maurício Bianchi, o presidente da SIGS de Farroupilha, o prefeito Fabiano, Farroupilha está dando exemplo, é contra radicalmente o aumento de impostos que o Eduardo Leite quer colocar. Maurício, só está aqui o deputado estadual que está votando aqui. Só uma frase, Maurício, da preocupação nossa e do estado inteiro aí com o aumento de impostos. Aproveitar aqui a presença do Camusato também, por favor. Bom, eu já sei do posicionamento do Camusato, que tem sido um líder, né, nesse movimento contra esse absurdo que querem fazer, de aumentar a alíquota modal do ICMS de 17 para 19,5, que vai acarretar em quase 15% de aumento. Vai afetar as camadas mais pobres da população do que as outras. E, Camusato, é importante, eu já falei isso nos microfones aqui da rádio, nós vamos perder a mínima competitividade que nós temos com esse aumento de impostos. Santa Catarina já demonstrou que não vai aumentar. Nós vamos ter uma evasão de empresas para Santa Catarina. Nós vamos perder empregos diretos e indiretos mais do que nós já estamos perdendo agora.
Então é inadmissível essa proposição do governador Eduardo Leite, e isso contraria inclusive o que ele falou num debate com o Sartori, através de um vídeo que tem sido divulgado nas mídias sociais, e ele está fazendo exatamente o contrário do que ele disse naquele vídeo. Ele já se cumpriu da outra vez. Deputado, tem chance de passar? Tem chance de passar, sim, Rogério. Infelizmente, né, essa é uma votação de maioria simples. O que significa isso? São 55 deputados estaduais. Se 28 registrarem seus votos, com um placar de 15 favoráveis, 13 contrários, ela está aprovada. Tá? Então, esses parlamentares que estão dizendo que não votam aumento de imposto, tem que ir lá e registrar voto não. Porque quem não aparecer para votar, está votando. Tá? E é isso que nós estamos agora trabalhando para que as pessoas entendam, para pressionar os deputados. Um outro ponto também aqui, gostei muito da fala do Maurício, porque eu vi, estava até na vinda para cá, estava olhando a apresentação, relendo a apresentação do governador sobre o tema do aumento do ICMS, e tem um tópico que eles estão trazendo recorrentemente, que é a participação do ICMS do Rio Grande do Sul na economia nacional vem se reduzindo. E colocando como responsabilidade isso, a redução de alíquotas do ICMS. Mas não estão levando em consideração que a economia gaúcha teve, nesses últimos 3 anos, grandes baques. A nossa economia tem encolhido. E isso também resulta numa redução do bolo total de ICMS. Ou seja, será que esse caminho de aumentar ICMS vai nos ajudar a fazer a economia prosperar? Ou somente vai ajudar a resolver o caixa do governo do estado, que tem sim problemas e precisará ser resolvido também pelo ajuste de despesas, não apenas aumento de gastos. Por isso que meu voto é contrário ao aumento do ICMS, e eu estou tentando levar esse debate cada vez mais para que a população possa nos ajudar nessa pressão. E faço questão de agradecer e parabenizar todas as entidades que estão junto conosco fazendo esse trabalho, porque eu sei que tem muito prefeito, muito vereador que está louco para ver esse aumento, porque vai pingar dinheiro do ICMS em município por aí. Deixa eu fazer um comentário rápido. Fala, quando eu estava como deputado estadual no mandato passado, esse vídeo que o Maurício Bianchi citou é pior ainda, Bianchi, porque esse vídeo é da eleição passada, é lá de 2018, quando ele prometeu que não ia aumentar a alíquota e descumpriu e propôs 2 vezes aumento de alíquota, e uma delas as 2 passaram enquanto eu estava lá, e numa delas aconteceu exatamente isso que o Camusato disse. Teve deputado que ficou garganteando um tempão, dizendo que não ia votar, e de fato ele não votou. Ele foi lá e se absteve, estava no plenário, desceu pro cafezinho e não votou e se absteve, e por isso que passou. E dessa vez já é a 3ª vez que o senhor Eduardo Leite propõe aumento de imposto, apesar de ter prometido de novo, durante a última campanha agora de 2022, que não ia aumentar. Ou seja, é um mentiroso contumaz, aumentador de imposto, que tá louco para botar a mão no nosso bolso. Isso não pode passar e não pode acontecer. E o que nos cabe fazer, né, aqui na Serra Gaúcha, que é o que nós estamos fazendo, né, Rogério? O Rogério está sendo um grande apoiador nosso. Nós estamos, através da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, da qual eu sou um dos vice-presidentes, cobrando um posicionamento claro e transparente dos deputados aqui da Serra. Nós temos, por exemplo, o deputado Búrigo, o deputado Neri Carteiro, que foram convidados para participar de uma reunião na Câmara dos Comércio ontem, não puderam por falta de agenda, mas nós abrimos a agenda para quando eles puderem, né, nós receberemos eles com o maior prazer, porque nós precisamos saber o posicionamento deles, para saber se eles são a favor do povo ou contra o povo. Gente, muito obrigado. A Voz do Brasil vai estourar em seguida. Marcelo, obrigado por esse presente proporcionar aqui, o Detão. Volta e sempre está em casa aqui. É por merecimento, obrigado. Nada mais. Parabéns. Saindo daqui, presidente, só para orientar, saindo daqui, estão indo para Caxias do Sul, retornando para Caxias. O encontro é onde em Caxias hoje, agora, hein? Para o pessoal conferir. Restaurante Bon Appetit. Restaurante Bon Appetit, lá na Norato Bazei, número 300, Desvio Riso, Caxias do Sul. Ainda há últimos ingressos e últimos lugares disponíveis. Ainda pode tem? Na hora, tá quase esgotado, tá? Puxa vida, chega logo, que é o único que não tá totalmente esgotado. Santa Maria esgotado. Aqui esgotou agora. Últimos ingressos. Então, vou repetir aqui, às 20 horas a gente inicia por lá, tá? E é no restaurante Bon Appetit, na rua Honorato Bazei, número 300. E amanhã pela manhã, para quem quiser descer a serra e ir até Porto Alegre, a partir das 9 da manhã ao meio-dia teremos café da manhã com esse mesmo time lá no Palácio do Comércio, né, em Porto Alegre, então no centro de Porto Alegre, e estão todos convidados também. Lá ainda há ingressos disponíveis também. Então, por favor. Rogério, eu queria convidar todo mundo a dizer para estar conosco. A gente vai falar sobre bastidores da Lava Jato, bastidores do Congresso Nacional, sobre assuntos de interesse local e nacional. E eu quero deixar uma mensagem final, dizer que esse time do Novo é um time de pessoas corajosas,
que luto por causas em que eu acredito, como a defesa da vida, da família, da liberdade, o combate à corrupção, a contenção dos abusos do Supremo e do governo, a promoção do emprego e renda, a defesa da liberdade de expressão e a colocação de todo tipo de bandido, seja engravatado, seja de rua, na cadeia. E eu quero deixar um convite para quem nos escuta. Se você está cansado da corrupção, da impunidade, da má gestão, para de lutar sozinho, vem lutar com a gente, com o Novo, vem lutar em time, fazer parte, pertencer a um grupo que luta por um país melhor.